Olha o que diz aqui em Êxodo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha à mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim Moisés fez à vista de todas as autoridades, e a água jorrou. Aqui, em Números 20, aconteceu a mesma coisa. E no 8, diz assim: pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante da rocha e diante de toda a autoridade de Israel, fale com aquela rocha e ela verterá água. Aí no 11 diz assim: então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Você vê que há pessoas assim, que elas estão sempre vivendo a mesma situação. Por quê? Porque estão reagindo sempre da mesma maneira. Em uma situação, estão eles ali, murmurando, reclamando, lamentando a falta da água. Nesta situação, eles já dizem até assim, ó: por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Aí disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Você vê que tem gente que fala pesado. E toda vez que ele está vivendo uma situação adversa, difícil, que ele é pressionado, ele reage da mesma maneira. Se você estudar a respeito, era para eles terem chego até Cádiz Barnea, até a terra, em 11 dias. Eles levaram 40 anos. Era para o trajeto durar 11 dias. Levou 40 anos. Compreendeu? Eu vejo que tem muitas pessoas que já podiam estar vivendo a glória de Deus há muito tempo, desfrutando de milagres. Mas toda vez que ela é submetida a uma situação, ela é pressionada, alguma coisa acontece, que ela tem a oportunidade de manifestar a fé, o que ela faz? Ela manifesta a incredulidade, ela age do mesmo jeito. E aí, de tempos em tempos, olha ela lá vivendo a mesma situação. Numa situação faltava água, olha aqui faltando de novo. Mas qual foi a reação de antes? Murmurar, reclamar e lamentar. Qual a atitude agora? Por que não morremos? Por que nos tirou do Egito? Aqui não tem cereal, não tem figos, não tem uvas, não tem romãs, não tem água. Numa outra ocasião, até reclamar por pepino, melão, alho poró, eles reclamaram. Então tem gente
Eu sempre digo isso, tem gente que é viciada em reclamar. Aí ele não gosta da vida dele, ele vive dizendo, a minha vida é de altos e baixos. Ora tem, ora não tenho, estou sempre vivendo a mesma coisa. Mas preste atenção, como é que você reage? Como é que você reage? Quando você é pressionado e está vivendo uma situação difícil. Qual a tua atitude? Como é que você reage? Não é sempre do mesmo jeito? Você não tem o mesmo tipo de atitude? Ora desanima, se entrega, blasfema, também não quero mais Deus, não vou mais na igreja, para com tudo, se entrega, reclama, fala pesado, igual eles aqui, quero morrer, Deus não me ouve, quer brigar com Deus sem razão, igual eles aqui. E aí, estão sempre vivendo as mesmas coisas. Por quê? Porque sempre reagem da mesma maneira. Pensa nisso. Certamente você já podia estar vivendo uma outra situação. Já era para você estar vivendo vitórias. Ter a solução definitiva para a tua vida. Mas não está. Vai e vem. De tempos em tempos. A mesma situação, está lá. Se é financeiro, está sempre no aperto, na escassez, vivendo algum tipo de humilhação. Está sempre faltando alguma coisa. Mas aí, se você prestar atenção, você também tem sempre o mesmo tipo de atitude. Então, o que podia ter durado 11 dias levou 40 anos. Talvez é o seu caso. Você não aguenta mais a situação que está vivendo, porém, a tua reação, as tuas atitudes são sempre as mesmas. Consequentemente, está vivendo sempre os mesmos problemas. Vamos lembrar que Deus mandou Moisés pegar a vara, ir lá e bater na rocha. Ok? Ele fez tudo certo. Saiu água. Agora, nas águas de Meribá, Deus mandou ele pegar a vara, mas mandou ele falar com a rocha. Ele tinha o poder. Compreendeu? Ele tinha o poder. Aquela vara, quando ele tocou no Nilo, virou sangue, no Mar Vermelho ele se abriu. Já tinha se transformado em serpente. Então, numa situação ele bateu na rocha, jorrou água, e agora Deus mandou ele pegar a vara. De novo. Como mandou das outras vezes. Só que não mandou ele usar a vara. Mandou ele falar com a rocha. Ele, sob o efeito da pressão, talvez tenha pensado que só falar não seria o bastante. Se irou com aquele povo. E ao invés de falar com a rocha, ele bateu nela 2 vezes. E aí o Senhor disse assim, ó. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, outra tradução, não me crestes, para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Ele tinha o poder. Ele usou daquele poder. Até jorrou água. Jorrou. Porém, ele pagou um preço muito alto. Ele não entrou na terra. Porque muitas pessoas não entendem o que Deus fala. Ele acha que sempre dá para relevar, dá para dar um jeitinho. Ele sempre dá o jeitinho dele. Ele não leva a sério o que Deus fala. No caso de Moisés, ele sempre levou Deus muito a sério. Só que nesta situação, ele se deixou levar pela carne, pela ira, vivendo aquela pressão, né? Ele acabou tendo uma atitude
errada, contrária a que Deus tinha mandado. Mas Deus não ignora quando você ignora a palavra dele. Quando Deus fala bata, é bata. Quando ele fala fale, é fale. Para muitos, bater e falar não tem diferença nenhuma. Para Deus tem. Obediência, obediência. Porque a palavra de Deus tem que ser levada a sério. E muitas pessoas não levam a palavra de Deus a sério. Eu falei esses dias sobre poder. Poder de transformar as suas pedras em pães. De dar o teu jeitinho. Moisés tinha o poder na mão. Ele usou. Até jorrou água. Só que ele não entrou na terra. Então muitas pessoas, elas até estão resolvendo os problemas delas. Ao modo delas. Mas estão pagando um preço muito alto por causa disso. Porque elas não esperam pelo livramento do Senhor, elas não dão crédito à palavra do Senhor, elas não se firmam naquilo que Deus está falando, elas não estão dando atenção para aquilo que Deus está falando, Deus está mandando fazer algo, elas estão fazendo outra coisa. E olha que essa passagem deve servir de temor para nós, porque a Bíblia diz que nunca mais foi levantado um profeta como Moisés. E nem alguém que viveu as maravilhas do Senhor como ele. Então, quando Deus disse, você não vai entrar, deve ter doído em Deus. Mas quando Deus toma uma decisão, ele não vai voltar atrás. Entendeu? Quando uma pessoa vai contra o que ele está falando, quando uma pessoa vai contra, Deus vela pela sua palavra para cumprir. E se você tem ido contra a palavra do Senhor, as consequências não são boas. Deus amava Moisés. E creio que doeu nele, porque a Bíblia diz que o Senhor nos ama mais do que nossos pais. Deus ama mais meus filhos do que eu os amo. E tirar algo de um filho dói muito. Então deve ter doído, sim, em Deus. Mas isso mostra que, se Deus não poupou Moisés, deve haver temor em nós. E mais, Deus também nos dá um entendimento sobre quando uma decisão tem que ser tomada. Não podemos nos envolver com emoção. E muitas pessoas têm deixado de tomar decisões importantes. Porque suas emoções, o medo, não as permite. Quando Deus disse, vocês não vão entrar, eles não entraram. O Senhor o levou no Monte Nebo, mostrou para ele a terra e disse, agora você vai morrer aqui. Mas você não vai entrar. Deus não mudou de ideia. Mostrou a terra, mas ele não entrou. Mostrou a terra para ele, mas ele não entrou. Por quê? Porque quando Deus falou, faça assim, ele fez de outro jeito. Então tem muita gente deixando de entrar na terra, porque Deus fala, mas ele faz de outra maneira. Tem muitas pessoas que estão vivendo as mesmas coisas, porque sempre tem a mesma atitude e reação. Tem muita gente que já devia ter tomado uma decisão na vida, mas por emocionalismo e sentimentalismos não toma.